é Jéssica, eu tenho 23 anos. Eu tô no 9º semestre das Ciências Biológicas, entrei aqui em 2018. E eu tenho uma filhinha, o nome dela é Giovana, ela tem 6 anos. E quando eu vim pra cá, a minha filhinha tava com 2 anos e meio, ela era um bebê. E eu vim com a minha irmã pra cá, então durante 6 meses ela pôde me ajudar bastante. No primeiro semestre foi mais tranquilo, porque eu tinha minha irmã pra me ajudar, né? Mas depois que a minha irmã foi embora, no segundo semestre, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei sabendo do Catatal, né, da creche da Unesp. Catatal, creche da Unesp. Mas eu demorei muito pra conseguir uma vaga lá. Muito! E assim, até eu conseguir essa vaga, eu fazia o quê? Com a criança, né? O Catatal sai até 6 da tarde. E eu tenho aula das 7 às 11. Eu falei, não tem outra opção a não ser levá-la pras aulas. Porque eu não tenho com quem deixar, minha irmã não mora mais comigo, não tenho o que fazer. Nessa época, quando eu comecei a levá-la pra faculdade, ela tinha 3 anos, e eu levava ela de carrinho. Ela tinha um carrinho bem grandinho, e eu levava ela pras aulas. Como era noite, ela passava pouco tempo acordada e ela já dormia. Pra mim era muito natural, porque eu já era mãe fazia um tempo, né? Então eu fazia tudo com ela. E estar com ela na faculdade, pra mim foi muito bom, porque ao mesmo tempo que eu tava estudando, eu tinha certeza que ela estava bem, que eu tava de olho nela. E é claro, né, que alguns não apoiavam tanto assim, achavam um pouco ruim eu levar, ou às vezes não permitiam que eu levava, e aí eu tinha que arrumar alguém pra ficar. Eu entendo um pouco o lado deles, porque é uma situação atípica, né, de você ter uma criança dentro de uma universidade, mas ao mesmo tempo eu acho que faltou um pouco de empatia, porque assim, é lógico que eu não queria que minha filha estivesse lá. Eu queria que ela estivesse em casa, com a minha família, dormindo na caminha dela. Mas eu não tinha outra opção. Em questão de auxílios da faculdade, logo que eu cheguei na faculdade, eu não tinha ido atrás. Porque como eu tinha minha irmã, ficava mais fácil, né? Não precisava de ninguém. E aí quando minha irmã foi embora, eu me vi numa situação de tipo assim, vou levá-la pra faculdade, porque não tem opção. Em 2019, eu pensei assim, vou atrás de alguma coisa da faculdade pra me ajudar a pagar uma babá. Porque já tava começando a ficar complicado, porque ela já não cabia mais no carrinho. E aí meu pai fez tipo uma carruagem pra ela, pra eu colocar na bicicleta e levar ela pra faculdade. Só que aí tinha um problema de alguns professores começarem a reclamar mais, porque já era um tempo que ela tava frequentando. Eles falavam que, tipo, não era ambiente pra criança, às vezes algum assunto durante a aula podia surgir, eles ficavam desconfortáveis. E isso vai de cada pessoa, porque ao mesmo tempo que teve professores que me apoiavam e nunca pediram assim, você pode se retirar da sala? Nunca. Eu tinha professores que me pediam pra eu me retirar. Ou assim, não, você não pode trazer sua filha. Mesmo eu explicando, eu não tenho com quem deixar. Se eu não trouxer ela, eu não vou poder frequentar as aulas. Ai, sinto muito. Assim, nunca me desanimou, porque como eu queria muito estar na faculdade, eu falei, vou dar um jeito, não vai ser isso que vai me tirar. E aí eu falei, vou prestar uma monitoria. Eu vou aproveitar essa oportunidade, porque vai ser um dinheiro legal. Eu vou conseguir pagar babá, além de me agregar também no currículo, já que eu não conseguia fazer muita coisa por conta de ter uma filha, não conseguia participar de muitas aulas de campo. Então eu falei, eu preciso fazer mais coisas na faculdade, né? E aí eu prestei a monitoria e eu passei. E aí foi com a bolsa que eu conseguia pagar a babá, pra poder ficar com ela à noite, pra eu não levá-la mais pra faculdade. Com a monitoria eu fiquei com uma sobrecarga um pouco maior. Só que eu pensei, eu falei assim, eu vou ter que fazer esse sacrifício. É só mais uma carga, sabe? E aí foi muito bom, porque durante 6 meses eu fiquei tranquila, eu sabia que não ia faltar o dinheiro pra eu pagar a babá, já que não tem como eu trabalhar aqui em Ilha, eu faço faculdade o dia inteiro. E eu também preciso de um tempo com a minha filha, né? Pra fazer ela dormir, porque na época, como era noite, né? As babás faziam ela dormir. E eu sentia falta disso. Pra eu ter esse alívio também, porque eu ficava muito dividida. Eu tava lá na faculdade, meu coração em casa, pensando, nossa, será que ela comeu direitinho? Será que deram banho nela direito? Será que ela dormiu bem? Foi indo, e depois eu também tive algumas babás que não foram amigas minhas, que foi mais difícil, porque não eram pessoas que eu conhecia, né? Colocar uma pessoa estranha dentro de casa pra cuidar da minha filha. Eu tô entregando meu tesouro pra ela, né? E eu precisava me concentrar nas aulas e, tipo, tive alguns problemas com isso, porque uma das meninas, ela faltava demais.
Assim, às vezes eu faltava na faculdade porque ela não ia e eu não tinha com quem deixar. Eu tentei conversar com o diretor porque eu tentei alguma coisa, sabe? Eu falei assim, eu preciso de alguma ajuda. E aí eu fui conversar pessoalmente com ele. E eu fui com uma professora minha, só que ela não entrou na sala comigo. E aí eu falei assim, olha, eu queria propor, assim, algumas ideias pra vocês, porque eu vejo essa necessidade e a faculdade não está preparada pra receber pessoas como eu, e eu vim com algumas ideias. E aí a ideia que eu tive foi que lá na minha cidade tem algumas faculdades particulares que eles têm salas de recreação à noite, à tarde também. São salinhas onde os filhos de funcionários, de professores, de alunos, de pessoas vinculadas à faculdade podem deixar as crianças enquanto eles estão trabalhando, estudando, pesquisando. Aí tem uma pessoa que cuida dessas crianças, assim, não é uma escola, mas é uma salinha de recreação onde seu filho vai estar próximo de você. Eu sugeri isso e eu falei pra ele que eu queria uma bolsa pra me ajudar a pagar a babá. E aí ele simplesmente riu da minha cara e falou assim, bolsa babá? A faculdade não tem bolsa babá, você não precisa disso. E aí eu engoli aquilo assim com muita dor, sabe? Porque eu falei, poxa, quem é ele pra falar o que eu preciso ou não, sabe? Ele não sabe da dificuldade que é dos meus pais me manterem aqui. Minha mãe é professora, meu pai é autônomo, eu faço faculdade, a minha irmã faz faculdade, meus pais mantêm nós três, né? Porque tem a minha filha também. E ele simplesmente me barrou, sabe? Me cortou todas as esperanças que eu tinha, saí de lá extremamente chateada, porque eu falei, eu cheguei assim, na pessoa mais poderosa da faculdade pra ela pegar e falar isso, que bolsa babá eles não têm. E aí eu tive que me virar. E foi quando eu corri atrás da monitoria, sabe? Às vezes a faculdade é um pouco cruel com as minorias. E eu fico imaginando, eu ainda tenho os meus pais que me ajudam a me manter aqui, né? Eu tive a monitoria que foi assim, me ajudou muito, porque eu conseguia pagar a babá. Mas se fosse uma outra pessoa que não tivesse com quem contar, ela ia sair da faculdade. Ou às vezes não ia nem chegar a entrar, né? Porque não tem um programa de permanência para mães que estão na faculdade. E eu falo não mães na graduação, porque tem mães na pós, tem mães no mestrado, tem mães no doutorado. As mulheres, elas querem também estar na faculdade, né? A gente quer ganhar o nosso espaço. Para isso a gente precisa de permanência estudantil, a gente precisa de apoio. Os professores, alguns, e minhas amigas, meus amigos em geral, foram a base, assim, sabe? Foram que me seguraram pra eu conseguir permanecer. Porque não tinha outra opção. Se não fossem eles lá me apoiando, falando, não, a gente dá um jeito, os professores, no caso, traz ela, vamos dar um jeito, as minhas amigas, não, a gente ajuda a estudar, vamos dar um jeito. A gente vai fazer acontecer. Então, assim, as maiores dificuldades era quando eu era barrada, sabe? Quando eu ia conversar com algum professor, ia explicar minha situação e simplesmente falava, ai, sinto muito, mas não dá pra você trazer sua filha pras minhas aulas. E eu, mas professora, ela é muito boazinha, ela não vai atrapalhar, ela é quietinha, dependendo do horário, ela vai estar até dormindo já. Ai, sinto muito, não dá. Então, assim, era muito difícil. E escutar isso às vezes de mulheres me doía mais. Porque eu pensava, poxa, você sabe o que é ser mãe, né? Porque a maioria é mãe. E eu pensava, sabe? Dá uma colherzinha de chá, sabe? Me ajuda a me manter aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou trancar essa matéria e vou pegar lá na frente? Ou eu vou desistir do curso? Porque simplesmente você não tem esse tato, né? Essa sensibilidade de ver que eu tô aqui pra estudar. Eu tô te pedindo uma autorização pra poder estudar, pra poder assistir suas aulas, né? Eu queria muito o meu espaço na faculdade, eu literalmente lutei pra estar aqui. E esses professores, assim, foram poucos, mas foram o suficiente pra quase me desanimar. Mas a minha vontade era muito maior e, tipo, eu tendo uma filha, eu sabia que eu não podia desistir, porque o futuro dela depende do meu, né? Então, quando a gente é mãe, a gente aprende a ser forte e... Ai, desculpa. A gente
tem que aprender, sabe? A gente precisa porque não tem outra opção. A gente tem que lutar pelo aquele serzinho que depende da gente. E no mundo que a gente vive hoje, é difícil você lutando. Se você não correr atrás, sabe? Pra dar um futuro, pra proporcionar o básico, fica difícil viver. Fica difícil. Mas eu sei que através do estudo, né, da faculdade, eu vou poder me formar e vou conseguir trabalhar e, sabe, conquistar o meu espaço pra poder criar o meu bebezinho. Eu olho assim pra trás, sabe, eu vejo toda a minha trajetória e eu fico assim, caramba, como que eu consegui? Às vezes eu me questiono, eu falo, nossa, como que eu consegui, sabe? E ela me dava gás pra isso, a minha filha me dá força pra eu conseguir me manter aqui, pra eu estudar e conseguir, sabe? E degrauzinho por degrauzinho. Eu acho que a faculdade, ela ainda precisa de um planejamento pra conseguir manter essas alunas mães na faculdade, porque precisa de um amparo, sabe? E seria uma coisa simples de resolver. Fazer uma sala de recreação dentro da Unesp, porque iam ajudar todo mundo. Tem as funcionárias que têm filhos, tem as professoras que têm filhos, tem as alunas que têm filhos. E seria muito mais fácil, porque você chegaria na faculdade, teria alguém para ficar com seu filho, cuidar dele enquanto você está trabalhando ou estudando. E uma sala de recreação não seria muito difícil, sabe? Hoje em dia, os recursos que a faculdade tem, eu acho que daria para destinar assim, uma parte para essas necessidades. Porque assim, a gente tem milhões de banheiros na faculdade, não tem um banheiro com trocador. Entendeu? E a gente pensa, tá, e quando vem alguém visitar a Unesp e precisa de um trocador, vai fazer o quê? Colocar a criança em cima da pia? Ou a criança vai ficar suja? Né? Então, falta assim um pouco de visão. Porque eu não sou a primeira mãe na faculdade. Eu espero muito não ser a última, eu sei que eu não vou ser. Porque a gente tá ganhando nosso espaço. Mas pra isso a gente precisa de apoio, né? Se tivesse um auxílio, por exemplo, de permanência, teriam muito mais alunas mães na faculdade. Eu não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que muitas mães passam na faculdade, mas não conseguem, porque encontram diversas barreiras, de dificuldades de não conseguir acessar a sala de aula, porque não tem com quem deixar a criança. Então, assim, a creche da Unesp é um projeto muito bom, mas precisa de um melhor planejamento, tem que mexer nele, é uma coisa muito antiga e que não atende todas as necessidades. Não são só as professoras que precisam, até porque o horário também que pega, às vezes as professoras têm que parar a aula mais cedo para buscar o filho na creche porque o horário não bate com o horário de aula. Então, assim, falta planejamento, falta um pouco mais de visão, né? Eu acho que um auxílio também seria muito importante. Durante a pandemia, né, eu fiquei em casa, fiquei na casa dos meus pais. E aí eu recebi um e-mail de que a Unesp recebeu uma verba de auxílio para licença adoção e licença maternidade. Eu pensei, olha, eu não tô em licença adoção e não tô em licença maternidade, mas eu acho que eu posso ver alguma coisa, sabe? Eu acho que tem como eu fazer um requerimento, eu acho que eu me encaixo. E a primeira pessoa que eu fui atrás foi a Renata. Eu falei assim, olha, Renata, tenho uma ideia aqui. E aí eu falei pra ela, vou tentar. E eu escrevi todo o requerimento, contei toda a minha história na faculdade e falei que eu achava que eu me encaixava. E aí eu mandei, aí foi pro diretor, foi pra parte, né, do departamento que cuida da permanência estudantil, e aí foi aprovado. E aí esse ano, depois de muita luta, eu consegui um auxílio pela faculdade pra eu conseguir pagar a babá e conseguir ir pras aulas tranquila e saber que enquanto eu estiver precisando, eu vou ter esse auxílio
pra eu poder me manter aqui e poder saber que eu tô tendo esse apoio, sabe? A faculdade, enfim, tá enxergando essa necessidade. E eu espero que isso seja aquela luzinha, assim, pra acender, sabe? Tipo, ver que não sou só eu que preciso, que tem outras mães na faculdade e que tem outras necessidades também, pra começar a expandir um pouco. Porque a universidade pública, ela é um local pra todos, né? Ela tem que incluir. E pra incluir, ela tem que se moldar. É um alívio, assim, muito grande, porque eu sei que esse tempo que, por exemplo, eu destinava a tentar uma outra monitoria, que inclusive eu tentei de novo, mas já não tinha mais bolsa, né? Foram cortando as bolsas do departamento. E eu pensei, eu vou ter que dar um jeito. E aí eu posso usar esse tempo, sabe? Pra estudar, pra me dedicar nas matérias, pra conseguir ir pra uma aula de campo, ir pra um laboratório, sabe? Poder participar de uma reunião fora de horário de aula e saber que eu vou ter aquele dinheiro pra me ajudar a pagar alguém pra ficar com ela. É um alívio, assim, muito grande e eu acho que é muito necessário, sabe? Eu lutei por isso porque eu quero que quando cheguem outras mães, elas já não precisem lutar. Elas já estejam aqui sabendo que elas vão conseguir permanecer, que elas vão ter apoio e que elas vão conseguir, que vai ser o espaço delas também. Eu não conheço muitas meninas que são mães na faculdade, mas eu sei que elas existem. E assim, se você tem um filhinho já, ou se você engravidou na faculdade, corre atrás, sabe? Vamos fazer a faculdade enxergar, né, essas pessoas, porque é nosso direito estar aqui. E para isso a gente precisa de um apoio. E eu acho que a faculdade começou a enxergar um pouco mais, né? A FES em si começou a abrir os olhos para essas pessoas, porque é uma coisa nova. Eu acho que eu sou a primeira a ter conseguido, mas eu não quero ser a última, eu quero ser a porta que abre para todas virem atrás e estarem aqui dentro e permanecerem aqui, porque eu imagino que seja um sonho, né? Estar na faculdade e para garantir, né, que essas meninas estejam aqui, esse auxílio pode alcançar outras pessoas, né? Eu sou a primeira, mas eu não quero ser a última. Eu quero que alcance outras mães para elas poderem ir para a faculdade, para elas poderem ir para uma aula de campo, poderem estudar e saber que o filho delas está bem e seguro e que a faculdade está participando. A faculdade está preocupada em manter esse aluno, né? Essa aluna, no caso.